Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nessa aula, nós vamos falar sobre o intestino grosso, na sequência das nossas aulas sobre o sistema digestório. O intestino grosso já é o último órgão componente do sistema digestório, tá? O alimento, ele chega no intestino grosso, ou melhor, o bolo alimentar chega no intestino grosso após mais ou menos 9 horas do início da digestão e ele vai permanecer aqui nessa região por mais ou menos 3 dias, de 1 a 3 dias, tá? Aqui no intestino grosso, nós vemos as porções cólon ascendente, colo transverso e também o colo descendente. Então, existem aqui 3 porções diferentes. A porção final é chamada de reto, sendo que o reto termina aí no ânus, que é a abertura para o meio externo, e existe aqui esse fundo cego chamado de apêndice, que nós veremos depois qual é a função desse apêndice, tá? Aqui no intestino grosso acontecem duas importantes fases do processo de digestão. A mais conhecida de vocês e a mais fácil de lembrar é a formação das fezes. Tá? Então, aqui que são formadas as fezes, sendo que essas fezes, elas que são compostas aí, elas têm uma composição de 30% de bactérias. E olha que interessante, essas bactérias estão presentes no próprio intestino grosso. São bactérias benéficas para nós. Essas bactérias são capazes, por exemplo, de produzir substâncias como vitaminas K, vitamina B12, tiamina e riboflavina e outras substâncias que são de interesse aí do ser humano. E nós, em troca, damos a essas bactérias o abrigo e o alimento que vem aí no bolo alimentar. Outra coisa interessante também, essas bactérias, elas conferem uma certa defesa ao organismo humano, uma vez que, por competição, elas impedem o crescimento de bactérias que poderiam ser aí maléficas, bactérias patogênicas que poderiam causar doenças para o ser humano, tá? E os outros 70% das fezes são compostos, então, de sais que não foram absorvidos, tá? De muco produzido aí no próprio sistema digestivo e de celulose. A celulose são as fibras, é o componente das fibras alimentares. Nós não temos a capacidade de digerir a celulose, nós não temos uma enzima específica para a digestão da celulose, que é a celulase, e por isso toda a celulose que nós ingerimos, ela sai juntamente com as fezes da mesma maneira que ela entrou. Só uma observação que eu quero fazer é que vocês vão encontrar em muitos materiais um referencial a essas bactérias como flora intestinal. Eu não gosto muito, tá? Eu prefiro chamar de microbiota. Microbiota intestinal, tá bom? Micro significa pequeno, bio é vida. Então, a vida que existe, a vida microscópica do intestino, que é composta aí pelas bactérias, tá bom? Então, esse termo aqui é mais bacana de vocês utilizarem. Outro processo importantíssimo que ocorre aqui no intestino grosso é a absorção de água, tá? Então, a água ela é absorvida no intestino grosso, ok? Diferente da maioria dos nutrientes que são absorvidos na porção inicial do intestino delgado, lá no duodeno, a água ela é absorvida aqui no intestino grosso. Bom, formadas as fezes, elas ficam aqui, ó, na porção final do colo descendente, um pouquinho antes do reto. Elas vão passar para o reto aqui apenas momentos antes da sua eliminação. Quando as fezes atingirem o reto, o que que acontece? A presença das fezes no reto vão estimular terminações nervosas que vão estimular aí o relaxamento involuntário de um esfíncter aqui, ó, mais interno. Quando esse esfíncter se abre, aí as fezes ficam próximas ao esfíncter mais externo, que é
composto aí por musculatura estriada e que é um esfíncter de contração voluntária, ou seja, nós podemos controlar a abertura desse esfíncter. Quando as fezes vão sair? Quando nós proporcionarmos o relaxamento desse último esfíncter e contrairmos aí o nosso abdômen. Então, a contração da musculatura abdominal, juntamente com a abertura, o relaxamento dos esfíncteres, promove aí o que nós chamamos de defecação, que é a expulsão das fezes do nosso corpo, ok? Para terminar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre o apêndice. O apêndice aí na espécie humana, ele é um órgão atrofiado, uma parte atrofiada, componente aí do intestino grosso. Ele não tem muitas funções para nós. O que nós sabemos é que o apêndice ele tem grande número aí de bactérias armazenadas, tá? Grande número de bactérias vivem ali naquela região. Para alguns animais, como por exemplo o coelho, o apêndice já é um órgão um pouco mais desenvolvido e é no apêndice que se desenvolvem as bactérias produtoras da celulase, aquela enzima que eu falei com vocês que é capaz aí de quebrar as moléculas de celulose, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido essa aula. Se tiverem alguma dúvida, envie para nós através do site quadro.com.br, ok, pessoal? Um grande abraço.